Olá, boa noite. Subiu para 77 o número de mortes registradas por coronavírus em todo o país. 22 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. O número de casos já passa de 2.900. E o Espírito Santo pode ter o primeiro caso de coronavírus em criança. Trata-se de um bebê de 1 ano de idade que mora na capital. A mãe recebeu a confirmação da doença. O bebê está em isolamento. A moradora de 28 anos conta que o filho de 1 aninho começou com os sintomas na semana passada. Há 15 dias, meu filho começou a ter uns sintomas leves de gripe. A febre chegava no máximo a 38, narizinho escorrendo. Uns 2 dias depois, ele começou a apresentar uma tosse. A tosse foi ficando um pouco mais forte. A febre foi ficando mais alta. Considerando que ele teve contato com pessoas que voltaram dos Estados Unidos, com meu pai que trabalha dentro de hospital, nenhuma dessas pessoas apresentavam sintoma nenhum. Eles fizeram o exame de sangue, fizeram um raio-x do tórax e fizeram aquele exame da mucosa, né? Ela já recebeu a confirmação da Secretaria de Saúde de Vitória. 4 dias depois, me ligaram da Secretaria de Saúde dizendo que o teste dele deu positivo. E o laudo vai ser enviado por escrito. Alguns dias depois, eles estão superlotados. Até agora, 52 municípios do Espírito Santo registraram casos suspeitos do coronavírus. São mais de 1.000 pessoas que apresentaram os sintomas e seguem em isolamento social. Elas aguardam o resultado dos exames. Não, nós temos ainda um conjunto de pessoas que foram atendidas na rede, em algum lugar do serviço de saúde e tiveram, então, a indicação para fazer o exame. Como é um volume muito grande, nós analisamos a situação de cada uma dessas pessoas. Algumas não se enquadram no perfil de suspeita da doença. Então, nós fazemos uma seleção daquelas prioridades, das pessoas que estão internadas, enfim, de quem é de maior risco para a sociedade, né, para fazer a disseminação de um determinado conjunto de pessoas. Então, é bem provável que, dentre aqueles que aguardam e que estão entrando para a realização dos exames, porque todo dia alguém é notificado, nós vamos sim ter casos positivos dentre esses casos que estão aguardando aqui. O psicólogo de 34 anos se recupera em casa. Paulo foi diagnosticado com coronavírus na última sexta-feira. Os sintomas começaram depois que voltou de uma viagem que fez ao Rio de Janeiro. Paulo é morador de Linhares. Eu sou o segundo caso confirmado de coronavírus no município. O que aconteceu? Eu fui ao Rio de Janeiro no dia 13 para fazer uma mudança e voltei para casa e tudo mais. Os vizinhos perceberam que eu estava de máscara e tudo mais, e eu logo indiquei aos vizinhos que eu estava sob suspeita, que a minha ideia é expor um pouco a minha situação, dizer que estou bem, que é possível, que a gente fique saudável, que o desespero e a ansiedade não valem muito a pena, que te colocam em risco, colocam o outro em risco. No município, outros casos foram confirmados, mas a atenção maior está voltada para a Grande Vitória. Vila Velha concentra o maior número de casos, seguido da capital Vitória. E essa estatística pode ser ainda maior. Para o estado, a doença ainda está no estágio inicial da contaminação aqui no Espírito Santo. Por isso, a importância do isolamento social. Coronavírus não escolhe gênero e nem idade. A conta é básica: menos pessoas nas ruas, menos contaminação. Olha, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, até agora são 48 casos confirmados, 12 pacientes curados. 25 desses totais estão em isolamento residencial e 2 internados em hospitais. Mais de 3.000 pessoas foram abordadas nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo no primeiro dia de barreira sanitária. 10 apresentavam sintomas do novo coronavírus e foram orientadas. Agora a ação vai acontecer também no aeroporto e na rodoviária. Nos próximos dias, quem transitar pelas rodovias federais que fazem divisa do Espírito Santo com outros estados vai ter que passar pelo chamado posto de controle sanitário. Policiais militares, bombeiros e IDAF farão a medição de temperaturas das pessoas que chegam e saem. É feito todo um questionário de avaliação, é feito também a medição de temperatura. Nós presenciamos então os sinais característicos do Covid-19, do coronavírus, aí
traçamos os procedimentos necessários, que é a colocação de máscara na pessoa, a orientação do que ela tem que fazer para se proteger, toda aquela questão da quarentena, e aí a gente explica ela também que ela precisa evitar a proximidade com as pessoas. Em apenas um dia, mais de 3.000 pessoas já passaram pelos postos que estão nas BR-101 e 262. A medida pretende impedir que pessoas contaminadas com o coronavírus entrem no estado sem atendimento e acabem transmitindo a doença. 10 pessoas que apresentavam sinais de coronavírus, elas foram totalmente indicadas o que fazer e também procurar a unidade de saúde. Além das rodovias federais, o aeroporto e as rodoviárias do Espírito Santo também recebem muitas pessoas que vêm de fora do estado. Por isso, a expectativa é de que essa medida também seja adotada nesses locais. Mas isso ainda não tem prazo para acontecer. Os postos ficarão nas rodovias até a primeira semana de abril, mas esse prazo pode ser estendido dependendo do avanço da doença no estado. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ainda não há data para a barreira sanitária começar a ser feita na rodoviária nem no aeroporto de Vitória. Comerciantes estão preocupados com a queda nas vendas por causa da determinação de isolamento. O Sindicato dos Bares estima que houve uma redução de 60% no movimento. Silvana tem um restaurante na Praia do Canto com 16 funcionários. Ela está preocupada com as contas que vão chegar e, sem funcionar, ela não sabe como vai honrar com todos os compromissos. Se a gente não vende, a gente não paga. Se a gente não paga os fornecedores também não vendem. Aí os fornecedores ficam sem alimentar suas famílias. Os pequenos comércios falidos. Vai todo mundo falir. E aí, como é que vai ser? Bares e restaurantes de portas fechadas. De acordo com o decreto do governo do estado, os estabelecimentos podem abrir até 4 da tarde, inclusive em Vitória, após um liminar da justiça favorável à categoria. Mas as ruas estão vazias. Se o cliente não vem, o negócio é esperar por dias melhores. A situação dos bares e restaurantes está crítica. O movimento realmente caiu muito. Devido a toda essa preocupação, esse alarde quanto ao vírus, as pessoas, muitos não estão conseguindo funcionar, apesar de não haver qualquer restrição para delivery e takeaway, que é você buscar no estabelecimento. Esta região aqui do Triângulo, na Praia do Canto, onde nós estamos, é cercada por bares e restaurantes. E por conta dos reflexos da pandemia do novo coronavírus, os estabelecimentos estão fechados. De acordo com o Sindbares, cerca de 15% de todo o comércio, de todos os funcionários da rede, já sofreram com demissões. A situação ainda pode comprometer a reabertura dos estabelecimentos. Se demorar muito mais tempo para as coisas voltarem ao normal, a gente estima que 60%, talvez mais, dos estabelecimentos não voltem a funcionar, não tem condições financeiras de voltar a suas atividades. Além disso, o decreto do governo do estado permite que os restaurantes e lanchonetes atendam por delivery, aquele serviço em que o pedido é levado até a casa do cliente, mas não será suficiente para fechar a conta no fim do mês. O delivery, ele é normalmente, em 80% dos casos, uma operação complementar para os restaurantes, então assim, só essa operação ela não sustenta um restaurante. Muitos, inclusive, que estão fazendo delivery já me comunicaram que vão parar as atividades completamente porque não justifica a abertura e o funcionamento da casa. Mas é importante deixar claro para as pessoas, para a população, que os restaurantes e bares eles já seguem normas sanitárias muito mais rígidas do que o normal. Então, assim, além disso, nós pedimos para que sejam reforçadas essas normas e também orientamos para que tenha distanciamento de mesas, para deixar bem claro para todo mundo que, indo ao bar ou ao restaurante, ele está num ambiente de extrema segurança sanitária e não há qualquer risco de contaminação, tanto do cliente quanto do colaborador. Pois é, por causa da pandemia, as prefeituras decidiram adiar o pagamento do IPTU. Outras empresas também estão adotando medidas para quem não conseguir pagar as contas. As mudanças no dia a dia dos negócios provocadas pela pandemia do novo coronavírus no mundo levou os bancos a adotarem medidas de incentivo ao consumidor. No caso dos contratos de financiamentos imobiliários e de veículos, por exemplo, o cliente vai poder adiar o pagamento das parcelas por 60 dias. Essa determinação do Conselho Monetário Nacional, ela abrange os 5 principais bancos do país.
É o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e Bradesco. Esses bancos eles estão obrigados a pausar, efetuar a suspensão do pagamento de financiamentos imobiliários, financiamentos para aquisição de veículos automotores, ou mesmo a aquisição de qualquer linha de crédito, um empréstimo, por exemplo. O consumidor teria o direito, então, a pausar, a suspender o pagamento dessas parcelas pelo período de 2 meses, e lembrando que esses 2 meses eles não significam uma anistia. O consumidor vai ter que pagar essas 2 parcelas que ficaram pausadas até o final do contrato. Ainda segundo o especialista, a pausa no pagamento de parcelas já é uma prática que acontece nos financiamentos de imóveis e só deve ser usada em situações de dificuldade financeira. O especialista reforça que não se trata de uma renegociação do contrato e, por isso, não pode acarretar acréscimo de juros. A orientação é que o consumidor, se ele efetivamente precisar dessa pausa, ele não tiver acesso a meios de pagamento eletrônicos, como, por exemplo, internet banking, ou não puder acessar as agências bancárias para efetuar esse pagamento, que já se encontram com horário reduzido de funcionamento, eles podem fazer utilização dessa pausa, que é um benefício que foi concedido pelos bancos. Mas a orientação é sempre verificar se essa pausa de 2 meses o banco não está cobrando qualquer juro além daquele que foi pactuado no contrato, tampouco o pagamento de qualquer outro encargo. Além dos contratos com os bancos, as companhias de serviços também anunciaram mudanças no calendário de pagamento. A Cesan informou que cerca de 25 mil famílias beneficiadas pelo programa Tarifa Social não vão receber cobrança pela água consumida nos meses de março e abril. Já a EDP não vai suspender o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento nos próximos meses. Além disso, as prefeituras de Vitória, Cariacica e Vila Velha adiaram o pagamento do IPTU. Já os serviços contratados pelos clientes, como é o caso das academias, também devem receber abatimento no valor final da parcela a ser paga. Olha, sobre a cobrança no IPTU na Serra, a Prefeitura diz que até o momento o cronograma está mantido. O município está renovando automaticamente a isenção para aposentados e pensionistas. No retorno do TN2, a gente fala do caso de um homem que foi morto ao tentar invadir um apartamento em Vitória. Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha, a gente volta bem rapidinho. Teve protesto em Cachoeiro de Itapemirim durante a tarde. O repórter Yuri Demuner tem as informações. Boa noite, Yuri. Qual o motivo desse protesto? Olá, Isabela, boa noite para você que está em casa acompanhando o TN. Pois é, o grupo de comerciantes e empresários lá de Cachoeiro de Itapemirim pede o fim do decreto que impede a abertura do comércio local. Eles realizaram uma carreata pela cidade em forma de protesto. O movimento aconteceu durante a tarde de hoje lá em Cachoeiro de Itapemirim. A cidade tem uma economia forte, muito importante para o sul do estado e, claro, para todo o Espírito Santo. Desde o último sábado, o comércio lá em Cachoeiro está fechado. E o prefeito Vitor Coelho ressaltou, mesmo após o protesto, a importância da continuidade do isolamento social. Vale lembrar que Cachoeiro de Itapemirim tem apenas um caso de coronavírus confirmado e mais 21 casos suspeitos ainda em investigação. Pensando nesse cenário econômico e na reclamação de muitos empresários que nós vimos durante o jornal de hoje e em todo o estado, o governador Renato Casagrande conversou com nossa equipe ao vivo no TN1 de hoje e a gente separou um trechinho da entrevista para você acompanhar. Imagina eu, governador, que dependo de receita, preocupado, tendo que gastar mais, investir mais na área social, na área econômica, e ao mesmo tempo estou perdendo receita, porque se você não compra, você não está pagando o ICMS, se você não tem uma atividade, não faz um passeio, você não está dando dinamismo à economia. Então, todo mundo tem interesse na atividade econômica, ninguém mais do que eu tem. Não tem nenhum conflito entre proteger a vida e medidas na área de saúde e a economia. A gente pode discutir as melhores posições que nos permite ter responsabilidade com aquilo que a gente está lidando. Nós não sabemos como o vírus se comportará no Brasil ainda. Nós não sabemos, tá certo? Então, assim, mas nós, por responsabilidade, não podemos pagar para ver. Então, nesse tempo, a gente tem um estudo do comportamento do vírus. E nos dá tempo de preparar leitos de hospitais. Leitos de UTI, leitos de enfermaria,
Tá certo? Então, por isso que é importante a gente, nesses 15 dias, a gente não relaxar, mesmo com a palavra do presidente, não relaxar. Porque depois desses 15 dias, se a gente conseguir controlar, abrir leitos, a gente pode ir flexibilizando as decisões que nós tomamos. Pois é, Isabela, tá aí o posicionamento do governador do estado, né, que conversou com o George hoje ao vivo durante o TN1. E só atualizando o número de casos aqui do coronavírus, 8 novos casos foram confirmados pelo governador do estado agora há pouco nas redes sociais do próprio governador. 3 casos em Vila Velha, 2 em Vitória, 2 casos na Serra e 1 em Castelo, totalizando aí 48 casos confirmados pela Covid-19 aqui no estado do Espírito Santo. Outros 1.039 casos ainda estão sendo investigados. E uma última informação antes de voltar com você, Isabela. O governador do estado, Renato Casagrande, vai falar em cadeia estadual daqui a pouquinho aí, durante a programação do SBT. Ele vai se pronunciar a respeito do coronavírus e dar um recado importante para todos os capixabas. Então é daqui a pouquinho essa fala do governador ainda na programação do SBT ainda hoje. E eu volto com você no estúdio, Isabela. Obrigada, Yuri, pelas informações. Então, a novidade aí, Castelo agora está registrando um caso. Olha, a gente muda de assunto porque a Corregedoria da Polícia Civil vai avaliar a conduta do delegado que autuou um médico por homicídio em Vitória. O médico matou um homem que tentava invadir o apartamento dele na Praia do Canto. A cena foi registrada por moradores de um prédio vizinho. O homem escala a varanda, tenta entrar pela janela da cozinha do apartamento, que fica ali no primeiro andar, mas é impedido pelo morador, um médico de 47 anos. Os dois entram em luta corporal e o invasor é atingido por vários golpes de faca. Momentos antes, o suspeito tentou invadir o prédio, mas foi impedido pelo porteiro. Foi então que ele decidiu escalar o muro e chegou ao apartamento. O casal foi levado para a delegacia, prestou depoimento, os donos da casa, né? E o médico acabou sendo autuado por homicídio culposo, pagou uma fiança de R$ 800 e foi liberado. Em instantes, você confere aqui no TN2 um serviço essencial para manter a limpeza das cidades e que não pode parar mesmo durante a crise de coronavírus. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na Avenida Saturnino de Brito. A gente já volta. Mesmo com a pandemia de coronavírus, o trabalho de alguns profissionais não pode parar. Para manter as cidades limpas, por exemplo, os coletores trabalham em horários diferenciados. Depois de muitas homenagens aos profissionais da saúde, o recado dos garis de Belo Horizonte viralizou nas redes sociais. O grupo destaca a importância do serviço de coleta. Nós só queria falar com vocês o seguinte: com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com coronavírus, sem coronavírus, nós estamos aí, tá? Eles ainda pedem como forma de reconhecimento apenas que as pessoas tenham cuidado na hora de descartar objetos cortantes. Não deixar copo quebrado, vidro, pérfuro cortante, nada pontiagudo, beleza? Esse coletor explica que é bom destacar se tem algum objeto que pode machucar. Ocorre ainda da gente pegar e se cortar ainda com vidro. Com vidro e outros materiais, palito de churrasco, essas coisas assim. Se você fizesse um cortezinho numa PET e colocasse lá dentro ou envolvesse ele em alguma fita, em um papelão, já resolvia já o problema. Pensando na prevenção dos trabalhadores da limpeza urbana, as prefeituras de Vitória e Vila Velha já tomaram algumas medidas. Por exemplo, a carga horária de trabalho de cada um foi reduzida para 6 horas diárias. Essa carga horária agora ela compreende de 7 da manhã até 1 da tarde, né? E da forma como foi feito, a gente percebeu já que continua mantendo a qualidade do serviço da mesma forma. E se alguém estiver infectado pelo coronavírus na residência, a orientação é colocar os resíduos em 2 sacolas. Nós estamos na rua por vocês. Só colaborar, né? Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite e até amanhã.